E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Boa tarde ainda, 17h42, né? Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica e elogio, pode deixar no comentário abaixo. Galera, vamos lá. Vamos falar o que aconteceu da semana, vamos direto ao ponto, não vou ficar enrolando muito, tá? Essa semana vai ser uma semana muito interessante, porque faltam 3 dias aí para a gente ter, né, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Então, o mercado, ele agora, nesse momento, está apostando lá 99,6%, né, de possibilidade que o Fed vai manter a taxa de juros entre 3,75% e 4% ali, né? Está acreditando que em alta ainda na taxa de juros, tá? Então, ou seja, ninguém, né, mais está comprando essa narrativa de aperto aí em relação às taxas de juros. Esse é o primeiro ponto. Então, galera, isso quer dizer o seguinte, né? Então, quer dizer que o mercado está 100% convicto aí que o ciclo de alta acabou, né? O Fed não deve mais subir os juros e a chance de corte mais à frente aqui em 2020, ainda aqui em 2025, né? Ainda cresce com os dados de inflações aí ainda fracos, beleza? Então, essa semana vai ser uma semana muito importante, uma semana que, né, vai ser bastante volátil para a gente aqui, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Nesse gráfico que eu estou mexendo exatamente aqui é o Bitcoin, e nesse outro gráfico aqui é o USDT.D, que a gente sempre fica observando, a gente sempre está olhando, tá? Primeiro ponto interessante é o que o mercado agora está custando aqui, 113.430,40. Esse é o preço do Bitcoin atualmente. E aí o preço do USDT está entre 4,82, faltando 3 horas para fechamento de vela. A gente está em gráfico semanal. Fechamento abaixo aqui dos 4,92, que é esse nível aqui de resistência, a gente já tende aí a estar trabalhando entre 4,92 a regiões ali de 4,20, 4%, mais ou menos ali de dominância do SDT. E essa relação, vocês sabem muito bem o que significa, né? Uma relação aqui de fraqueza no gráfico do SDT, o Bitcoin sobe. Uma relação aqui de força no SDT, o Bitcoin ele tende a corrigir, beleza? Então, exatamente o mercado ele está justamente aqui nesse ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó 4,81, tá? Então, se a gente fechar acima desses 4,92, então a tendência aqui na semana, quem sabe, vir buscar essas regiões. O que faria o Bitcoin dar um salto grande aqui, quem sabe romper o 138.602,2, né? Coisa que também já tinha falado na semana passada, né? O importante a gente notar aqui, cara, é que esse ponto, né, que o mercado fez, esse fundo que o mercado fez aqui na região dos 103.714,88 é uma região ainda muito forte. E eu falo para vocês que ainda é muito perigoso, porque o mercado ele ainda está em uma região muito importante aqui no STT, né? A gente está vindo aqui dessa linha de tendência aqui de queda, a gente meio que pegou liquidez ali em cima e agora está apontando para baixo, o que é ótimo para o Bitcoin, né? Porque uma vez que a gente chega aqui, captura essa liquidez toda aqui e começa a vir aqui para baixo, seria muito interessante, né? Nesse topinho aqui. Então foi justamente o que o mercado fez, né? Está fazendo pelo menos até o momento. Se você for pegar aqui uma linha de tendência de queda aqui e for marcar, ó, você pode ver aqui que a gente está passando exatamente nesse ponto. Então aqui a gente teve a primeira parada, a segunda parada do mercado ele caiu, está vindo testar novamente aqui, deixou essa sombra aqui, e o mercado novamente para vir buscar essas regiões de quem sabe de 4%, ou vir buscar a região de POC, que é justamente a região mais importante que a gente tem para observar nesse gráfico. Essa região é a região importante, porque se o mercado ele bate aqui e rompe isso aqui, cara, a gente vai ter, quem sabe, a última pernada de alta no Bitcoin aí para chegar a patamares acima de 150 mil dólares, né? Eu estava cotando ali de 138 mil dólares fazer ali parciais ali das minhas posições, ainda estou com isso na cabeça, depois eu vou mostrar para vocês o gráfico mensal sobre isso, né? Mas enfim, esse é um movimento muito interessante que o SDT está fazendo nesse exato momento, e é um movimento que a gente realmente tem que levar em consideração. Estou falando aqui do SDT. Então, se a gente vem aqui no SDT e eu começo a colocar aqui, deixa eu ver aqui, o heatmapzinho aqui, né? Beleza? E a gente vai conseguir tirar essas linhas aqui, vamos ver aqui que eu não gosto. Beleza. Então tá, a gente vai conseguir ver que o maior pico de volume foi justamente nessa região. Ah, mas o preço ainda está em cima dessa região. Beleza, sei disso. Nós sabemos disso, que nesse candle aqui, se você for marcar, o preço ainda está nos 50% da região. O que faria o mercado, o que poderia fazer o mercado vir fazer apenas um teste de oferta nessa região, né, para poder pegar o embalo aqui para cima. Isso é o risco.
coisa que eu falei para vocês também na semana passada, o que me preocupava com o preço do Bitcoin se fizesse esse movimento, porque é um movimento muito característico, que é um movimento muito, como eu posso dizer, está muito na cara, né? Já aconteceu esse movimento. Então, assim, essa queda no SDT nesse exato momento, ela não representa muita, né? Na minha opinião, não representa muita força aqui para o Bitcoin, porque ele pode fazer justamente exatamente esse padrão. Então, o mercado ele pode chegar aqui, vir corrigir até os 50% dessa vela de atividade profissional, que é justamente essa vela aqui, e fazer o caminho normal, vindo para cima, o que faria o Bitcoin a cair bastante, né? Até mesmo por conta aqui dessas máximas aqui em 6,37, quem sabe o mercado ele pode fazer esse movimento aqui mais forte. Eu falei na semana passada para vocês desse movimento que aconteceu no Bitcoin lá em 2022 ou 2020, eu não lembro agora. Mas eu falei justamente que esse padrão aqui era um padrão meio parecido com o que o Bitcoin estava fazendo naquela acumulação e a gente começou a acumular mais Bitcoins ali naquela região, né? Então, esse movimento aqui é um movimento muito característico aqui, né? Então, o que, que vai me fazer acreditar que o mercado ele está mais maduro para seguir o seu caminho de queda aqui no SDT, para a gente vir buscar ali abaixo da mínima de 3,71 de dominância. Então, seria mais ou menos o mercado fazer esse movimento aqui, ó. Ele bater aqui nessa região, ficar brincando aqui e romper. Uma vez que ele rompe esse candle aqui, do semanal, uma vez que esse preço ele começa a trabalhar abaixo desse semanal, cara, aqui foi captura de liquidez total mesmo, e o mercado ele tende mais forte para baixo. Quem sabe ali vir buscar a região de 3,25, a gente não marcou ainda, só uma base aqui de 3%. Então, esse movimento, que eu acreditar que o mercado ele realmente ele vem com força para cima, o Bitcoin, isso aqui tem que acontecer, não adianta. Então, o mercado ele tem que bater nessa região aqui, ganhar os 50% e ficar abaixo, tá? Se isso aqui acontece, pode escrever que o Bitcoin ele tende a ganhar novas máximas aí, quem sabe, romper a região de 150 mil dólares. O que é muito provável. O que é muito provável que aconteça se de fato a gente romper essa região aqui dos 4. Vamos botar aqui rapidão aqui. Eu gosto de números certinho. Deixa eu ver aqui. 4,50, mais ou menos ali 4,50 seria uma região interessante ali, né? Romper 4,50, então isso aqui tudo foi uma barra de absorção de topo, rompendo esses dois últimos topinhos ali, pegando essa liquidez toda aqui para botar o mercado para baixo. Então isso aqui fica muito na cara, né? Que isso aqui que pode acontecer. Então esse ponto é o ponto principal, porque a maior concentração de todo o volume que tem em USDT, né? De todo o volume que tem um SDT é justamente aqui, ó. É nessa região. É esse caixote aqui. Isso não é de agora que eu tô falando para vocês. Se vocês forem olhar os últimos vídeos que eu fiz, a gente estava aqui, ó, nessas regiões aqui em cima. Eu falei, cara, o mercado ele pode voltar para cá novamente, né? Ele pode fazer essa subidinha aqui, voltar aqui para pegar o embalo. Foi justamente isso que eu falei. O mercado chegou, veio aqui e começou a subir. Só que está tendo sim a dificuldade de pegar aqui essa alta. Então, esse candle aqui é um candle muito importante, sendo que a maior concentração de volume que está aqui embaixo chega a ser ainda mais importante ainda. Então, se a gente ganha esse semanal, então a gente tem muita margem para o Bitcoin subir, cara. Muita margem mesmo para o Bitcoin subir. É justamente isso que eu espero, né? E aí, quem sabe, pode ser a última subida que o Bitcoin vai fazer depois do bear market, né? Logo após o bear market, né? Então, isso aqui é um ponto que eu já passei para vocês. Eu acho que todo mundo está ligado nessa situação aqui, né? Então, o Bitcoin, vamos ver aqui. Então, o Bitcoin ele está aqui, peraí. O Bitcoin ele está aqui nessa região, custando 103.404. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu gosto de ver primeiro esse gráfico para poder falar do Bitcoin. O Bitcoin não tem muita coisa para falar. A gente está aqui nessa região dos 113, né? A gente pegou toda essa liquidez aqui. Vocês sabem que isso daqui foi um stop que a gente teve, acho que, se eu não me engano, foi 10. Acho que foi 10 ou 9, mais ou menos assim, né? De outubro, que a gente teve aquela grande liquidez aqui, que o mercado ele caiu e veio detonando todo mundo. E aqui a gente não tem um volume tão elevado como aqui, né? A gente não consegue ver esse volume tão elevado. Se for botar aqui também, ó. Aqui, ó. A gente não tem um volume tão elevado, então não vai fazer coisa para mim agora. O importante é aqui. Então, o SDT ele fez esse movimento e esse movimento aqui para mim é interessante. Por mais que eu acho que essa volta aqui seja um teste de oferta nessa região, mas de qualquer maneira esse ponto aqui é um ponto muito importante, tá? Então, toda essa liquidez que o mercado fez aqui no dia, aqui na semana aqui 6, né? Nessa semana aqui que foi uma semana de grande volatilidade, a gente foi justamente aqui
pegar nesse preço médio dessa galera aqui, né, que entrou comprado lá em 7 de abril de 2025. Então, 7 de abril de 2025 a gente teve uma defesa dupla aqui, ó, tripla na verdade. Começou 10 de março, depois 31 de março e depois 7 de abril. Então a gente teve 3 defesas nesse toque, que é justamente desse ponto aqui, ó, que foi lá no agosto de 2024. E aí o mercado bateu nesse ponto. Quando teve a defesa, eu peguei, vou traçar a difference nessa região, justamente que é para marcar o ponto de equilíbrio aqui, né? Para saber onde é que está o preço médio dos plays que entraram comprado. E é justamente aqui, nesse exato momento, 101,455. Esse é o preço médio de quem entrou comprado ali. Esse é o preço médio de quem entrou comprado aqui em 7 de abril de 2025. Aqui, logo abaixo, a gente tem um preço médio de 84,931. E esse preço médio de quem entrou comprado lá em 5 de agosto de 2024, tá? 5 de agosto de 2024. Então, esse é o preço médio deles. E aí, nessa liquidação toda que a gente teve, eu marquei um preço médio, porque eu acredito que aqui poderia ser um indício de absorção de fundo, né? Seria um fundozinho aqui interessante nessa região. E olha que interessante, cara. Na semana passada, a gente teve um toque praticamente na região de 103. Não estava 103, estava mais baixo. Porque a tendência dessa linha aqui, né? Já que eu estou falando de preço médio, é ela ficar oscilando aqui, né? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Essa linha vai fazer esse movimento. E aí, toda vez que o preço bater aqui, ela é defendida. Esse indicador, que é justamente para traçar o preço médio dessa galera. Então, o que está acontecendo aqui? Na semana passada, né? Logo após toda aquela liquidação, o mercado ainda caiu mais forte e foi justamente a região de 103, né? Vamos falar que é 103, lá nessa data aqui, nessa semana, não estava 103. Então, ele veio bater justamente nesse ponto, o que é interessante, tá? Deixa eu aumentar mais para vocês. O que é interessante. Esse ponto aqui é interessante. Ou seja, o que está dizendo aqui para mim? Está dizendo aqui para mim o seguinte, olha, o preço médio ainda, a galera que está aqui comprando nessa região ainda está defendendo essas posições. Bateu nessa região aqui, a galera tende a comprar mais, porque ele não quer que o preço fique abaixo do preço médio deles, senão eles vão estar em desvantagem, né? Então eles vão estar perdendo grana, eles não querem isso. Então toda vez que o preço ele chegar nesse ponto, a galera que tem que comprar mais para poder sustentar esse preço. Então é justamente isso. Então nessa semana aqui, que foi ali 13 de outubro, o mercado ele veio cair, fez a mínima, começou a subir novamente. E agora está em 113, faltando 3 horas e 15 minutos para fechar o mercado. Tá? Ou seja, eu ainda tenho força compradora nessa região. Ah, mas tu falou que ainda está preocupante, porque o mercado ele pode estar fazendo só um teste de oferta nessa região. E, de fato, o mercado ele pode estar fazendo apenas um teste de oferta nessa região em cima dos 50%, que representa ali os 4,50. Então, teoricamente, o que tem que acontecer é o mercado perder essa barra aqui dessa semana, 6 de outubro de 2025, tá? Mais uma vez, não quero ser repetitivo aqui, mas mais uma vez, eu estou trabalhando com esse candle aqui e eu quero ver o preço perdendo esse candle, voltando aqui e não ganhando mais 50%. É isso que eu quero ver que aconteça aqui com o SDT, porque uma vez que isso aqui acontece, eu vou marcar o meu preço médio aqui em cima. Eu vou marcar meu preço médio. Eu posso estar marcando o preço médio aqui e posso estar marcando o preço médio aqui. Eu tô. Só que minha cabeça está ainda com viés aqui de alta. Então, eu vou esperar esse movimento acontecer. Quando esse movimento acontece, eu traço a difference ali para saber onde está o preço médio que entrou vendido lá em cima, né? Aí eu vou querer saber o preço médio que entrou vendido, não que entrou comprado. Então, é esse movimento que eu espero. Se esse movimento acontece, não tem outra. Não tem outra. O Bitcoin ele tende a disparar. O Bitcoin ele sobe. Uma vez que esse gráfico ele começa a cair, o Bitcoin ele tende a subir. Essa é a regra de ouro. Então a galera que gosta de ver Bitcoin, gosta de saber para onde é que vai o gráfico, sempre veja esse indicador aqui. Esse indicador não. Esse ativo. A dominância do SDT. Tá? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Então, exatamente, a gente está ali nos 4,82, o que significa que o mercado está perdendo força aqui nessa região aqui. E como eu falei para vocês também, a gente tem também aqui uma linha de tendência. Se tu for colocar no que é aqui, ó, a linha de tendência aqui bateu uma vez, 2 vezes, 3 vezes aqui rompendo com tudo, só que voltando para baixo dessa linha de tendência no STT. O que pode ser apenas só captura de liquidez nessa região para vir aqui para baixo. Quem sabe eu compro essas linhas aqui, certo? Então a mesma coisa, cara, é se tu for pegar aqui e desenhar aquilo lá que eu desenhei, né? Então tu for pegar aqui, ó, faz esse movimento e tu vai ver aqui os toques nessas linhas, né?
Então, tu vai ver que teve o primeiro toque aqui, voltou, aí teve 2 toques nessa região, teve aqui praticamente 3 toques nessas regiões aqui, e o mercado fazendo os topinhos mais baixos do que os topos anteriores, né? Então, cara, eu, na minha humilde opinião, espero muito que aconteça isso, né? Que aconteça essa desova aqui de posições mesmo aqui, ó. O mercado vem aqui para baixo. Cara, se isso aqui vem para baixo, meu amigo, já era. O Bitcoin aqui não tem como, pode escrever. É alta, 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 alta. Não tem como aqui. Não tem como esse gráfico vir aqui para baixo aqui e o Bitcoin cair junto. É impossível isso aqui, né, praticamente, né? Não vou falar que é impossível, né? Mas esse gráfico aqui mostra o oposto do Bitcoin, né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, nesse exato momento aqui, 4,82, faltando 3 horas para fechamento de vela, e esse ponto é um ponto muito importante para nós, beleza? Então, eu não marquei os 50% do canal, porque se for marcar aqui, ele praticamente está no 115, né? Ou seja, 50 dos 50 desse canal aqui, mas não vou falar sobre isso, tá? E aqui, rapidamente, vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo aqui com o OBV aqui do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele tem esses 2 topinhos aqui, que veio toda essa queda, mas a gente está uma linha de tendência de alta. A gente fez aqui, ó, tentou ficar acima desses topos aqui, só que depois ele veio para baixo, o que não é legal, o que é negativo. Isso aconteceu no ouro na semana, eu vou explicar para vocês. Eu levei um stop no ouro, era para fechar a semana com 12 mil pontos, eu não olhei, eu só olho quando acontece alguma merda mesmo e tudo, e quando eu for lá merda já tinha pego meu 0 a 0, mas é praticamente isso que aconteceu, eu vou mostrar isso para vocês no ouro, que é interessante, né? Então, o que, que o mercado fez? Ele começou a ficar acima desses topinhos aqui, só que ele fraquejou, veio perdendo esse fundo aqui, que é um fundo importante, que é justamente desse pico aqui, que foi lá em 4 de de março de 2024, a gente perdeu ele, né? E perdeu a estrutura de alta, né? Quem estava em uma estrutura de alta. Mas aí está voltando novamente para cima. Então, o que é interessante é justamente ver isso aqui, ó. O mercado, ele rompeu aqui, mas voltar aqui para cima e começar a romper essa estrutura para cima. E se isso aqui acontecer, tecnicamente falando, o SDT ele já está aqui querendo romper esse último fundo aqui, ó. O que seria top para gente. Top, top, top. Tá? Então, essa é a leitura do OBV que eu tenho aqui para gente falar sobre, né, falando sobre o OBV aqui do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele rompeu a estrutura de alta, o que não é positivo, é negativo. A gente não se sustentou em cima desses últimos topinhos aqui, né, que também é negativo, mas está tentando se recuperar. E o preço médio da galera, que sempre quando bate nessas linhas aqui, ele tem de subir, ó. Aconteceu aqui em outubro de 2023, o mercado subiu. O mercado ele veio aqui em junho de 2024, ele subiu. O mercado bateu aqui, opa, nessa linha aqui, depois desse aqui, ó, não buscou mais. Então a gente bateu em outubro de 2023 e a gente bateu em junho de 2024. E o mercado aqui perto dessa linha novamente, né? Perto dessa linha novamente. Será que vem buscar aqui embaixo aqui para poder fazer esse movimento? A gente não sabe, né, cara? A gente não sabe. Beleza? Então, esse ponto aqui é um ponto importante para a gente observar, beleza? Então, é por isso que o Bitcoin ele está aqui nesse lenga-lenga. Quem sabe agora a gente não vai ter uma pernada de alta daqui a 3 dias, depois aí que saiu os dados aí, né? Da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente não sabe, né? De repente, estou falando para vocês, essa semana vai ser uma semana bastante volátil, galera. Bastante volátil, beleza? Então, já falei sobre tudo isso daqui. Deixa eu fechar aqui, paradinha. Sair do lateral, Bitcoin. Vamos botar aqui no que é no mensal. A gente vê o mensal. No mensal eu já deixei o 50 do 50 aqui, ó. Tá vendo? No mensal, vocês lembram que eu falei para vocês do OBV? Ó, que eu perdi lá no BLX, tudo aquilo, cara, eu perdi no BLX, né? Deixa eu botar aqui. Cara, eu fiquei muito puto, o BLX aqui não vai mais funcionar. É loucura. Então, não consegui ter muita referência, né? Se eu for pegar o BLX, eu tenho bastante referência, que eu não tenho muita referência, mas eu botei o que eu achei mais interessante aqui pra gente. Certo? Então, vamos lá. Olha só. No Bitcoin, eu tenho essa, não sei se eu vou chamar isso de bandeirinha, sei lá o que que é, que eu não gosto de falar mais dessas coisas aqui, mas no ABV eu gosto muito de trabalhar com isso. Isso aqui aconteceu no ouro, né? Então a gente tem aqui esses 2 topinhos aqui e a gente tem aqui essas regiões. E aí o mercado ele bateu nessa região aqui, ele começou a cair, fez um topinho mais baixo e está aqui na metade desse canal, né? Isso aqui no ouro aconteceu, mas o ouro foi para cima, galera. Não sei qual o nome disso aí, se quiser deixar o nome aí nos comentários pode deixar. Não sei qual é o nome dessa figura gráfica. Eu não vou mentir para vocês. Não sei se é funil, eu não sei. Sei lá.
Enfim, mas eu gosto de fazer não no preço, eu gosto de fazer aqui no volume. Então a gente está aqui dentro dessa figura gráfica aqui, interessante, né? E a gente está fazendo o quê? Exatamente aqui, cara, ó. O que que acontece? Ó, os 138 mil dólares. Eu acho que no BLX era 130 ou 132, não me lembro. Eu tive o maior trabalho para fazer isso aqui tudo de novo, né? Tudo de novo, mas é isso. Então aqui a gente tem os 50 do 50, né? Que está ali nos 97 mil dólares. Então o mercado, ele começou a vir buscar essas regiões, né? Que é praticamente do 97, não chegou a bater aqui no gráfico mensal. E olha só como tá, cara, né? Então o mercado aqui, ele já devolveu tudo novamente aqui para alta no Bitcoin, no gráfico mensal. Então, tecnicamente falando, quando eu tenho um preço acima dessa região aqui dos 50, a tendência maior é o preço ir buscar a região superior, que seria a região de 138.602. O mercado, ele fez justamente isso aqui, ó, ele veio buscar ali praticamente 50, depois voltou novamente. Então a tendência é vir buscar a região de 138. 138.602,28. Essa é a tendência aqui no gráfico mensal do Bitcoin. Eu estou aqui dentro da corretora aqui, né, da Binance, tá? Então esse aqui é o padrão. Uma vez que a gente rompe a região, que é a região dos 97, né? Que é a região dos 97, aí o preço ele tende a trabalhar entre os 97 até a região dos 67 mil dólares, né? Que seria os 50 de cada ciclo desse aqui. Só que o mercado tá mostrando aqui força ainda, galera. É, o mercado ainda está mostrando força no gráfico mensal aqui do Bitcoin. Vamos ver como é que está o gráfico mensal aqui. Vamos ver aqui. Gráfico mensal aqui, meu filho, é lapada para cima aqui, pelo menos, né? Ó, no gráfico mensal, cara, tem muita informação aqui, viu? Faz tempo que eu não olho o gráfico mensal daqui, mas tá tudo desenhadinho, né? Olha só, por mais que a gente teve um pico aqui no ABV, a gente não ganhou os 4,92, a gente bateu 5,60 no mensal, 5,60 no mensal, e o mercado ele começou a vir aqui para baixo. Aqui dá para marcar algumas coisas aqui no ABV, mas beleza, vamos tirar o ABV daqui, vamos tirar aqui, daqui. Não vou tirar isso aqui não. Tá? Então a gente não rompeu aqui os 4,90, na verdade a gente violou os 4,92, foi buscar 5,60 e começou a vir trabalhar abaixo novamente. E que interessante, esse aqui é interessante, cara. Esse mensal foi 1º de maio de 2021, cara. Olha que interessante. 1º de maio de 2021, a gente teve aqui uma atividade ultra elevada no SDT. A gente teve defesa aqui 1º de setembro de 2021, defesa outubro de 2021, defesa novembro de 2021 e defesa em dezembro de 2021. O mercado disparou. Aqui a gente tentou aqui 24, não deu certo. Aqui violou, aqui veio para cima, né? Aqui virada do ano aqui, né? O ciclo aqui, na verdade, né? 2024. Aí o mercado ficou acima, tentou novamente, cara, loucura, né? E aí a gente teve um pico de volume aqui nessa região aqui, ó, em 1º de dezembro de 2024. Depois disso, cara, 2024 tá levando, né? Ó, 1º de dezembro de 2024 aqui, levou aqui em janeiro de 2025, junho de 2025, agosto de 2025, né? E aqui, cara, outubro de 2025. Ou seja, esse play que tá aqui, né? Play que entrou aqui comprando bastante aqui, segurando o preço aqui do SDT de tudo quanto é jeito. Cara, por isso que eu falo para vocês que se tiver realmente uma disparada aqui, se isso daqui começar a vir para baixo de tudo, cara, o Bitcoin tem que disparar muito forte, cara. Tem que disparar muito forte, tá? Deixa eu tirar aqui o preço. Então o Bitcoin ele tem que disparar muito forte, cara, muito forte mesmo, porque o tanto de volume que tem ali e o preço segurando, segurando, segurando e nada deixando passar é loucura, loucura. Beleza? Então é isso que tá acontecendo com o Bitcoin, galera. Então a gente tem essa figura gráfica aqui, e a gente pode vir buscar essas regiões, tentou vir buscar essas regiões novamente, né? Vamos ver como é que vai fechar a semana. Praticamente aqui a gente vai ter aqui um fundinho aqui nessa região, quem sabe romper tudo aqui para cima, né? E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos ver aqui como é que tá o mapa aqui. A gente está aqui em um mês, né? Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui. Ó, os maiores volumes, cara. A gente está acima dos maiores volumes, na verdade, né? Se tu for botar no que é bem aqui, ó. Lá no preço de quanto? 110.
109, perdão. 109,300 aqui, ó. Tá? Seriam os volumes aqui interessantes, né? Então, aqui o Bitcoin. Vamos tirar aqui, ó. Vamos botar amarelinho. Vamos botar aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Esse camaradinho aqui defendendo tudo aqui. Pô, mas amarelo também é foda, né? Porque eu tava no amarelo. Ó. A gente tem aqui esse volumezão aqui. Aí depois a gente tem esses volumes aqui, ó. E o preço acima desses volumes, né? O preço acima desses volumes. Então, o que é interessante também para o Bitcoin. Bem interessante para o Bitcoin, na verdade, né? Então, os maiores volumes que tem aqui estão tudo embaixo, né? Já estão para baixo. Ou seja, regiões ali de suporte. Essas regiões que são regiões de suportes. E espero que assim aguente, né? Beleza? Vamos aqui como é que tá o semanal. Vamos ver aqui as entradas. Ó, essa semana, cara, a gente fechou aqui positivamente, né, os ETFs, com 446,36 milhões de entradas aqui, né, nos ETFs, né? Cara, semana passada foi 1,23 bilhões de saída, né? Então, agora, nessa semana agora, semana passada, né, foram 446,36 milhões. Então, a gente teve duas saídas aqui interessantes, né? Que foi outubro, né? 17 de outubro de 2025, né? Semana começando. E a gente teve também uma saída aqui lá em 26, setembro de 26, 902,50 milhões de dólares aqui de saída, né? Então, a gente vê aqui mais entradas de compra do que saída, cara. Aqui, pelo menos aqui nos ETFs. Beleza? Então, aqui tá tudo certinho, certo? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Só um minutinho, só um minutinho. Pronto, tô voltando aqui agora. Que horas são? 18 horas. Falta uma hora para o ouro abrir. Eu vou falar para vocês sobre o ouro aqui rapidamente. O que, que aconteceu lá no ouro que... Cadê o Shao? Vamos lá, cara. O Shao, né? Eu não sei por que, que essa merda fica assim, cara. Sinceramente. Eu marco uma coisa e não fica. É incrível isso. Aí, ó. Loucura. Mas vamos aqui. Eu não sei por que... Isso aqui era para estar aqui em cima. Não sei por que que some isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá, depois eu arrumo isso. Eu sei onde é que está o preço, né? Beleza, o ouro, né, galera? Vamos aqui para um gráfico aqui de 4 horas. Olha só, o de 4 horas. Isso aqui que me tirou, cara. Isso aqui me tirou. Deixa eu ver se... Cara, eu não tinha... Deixa eu ver se eu não marquei. Cara, eu marquei a figura lá para vocês de 4 horas. Mas de 4 horas não, foi em 1 hora. Eu falei aquela figura gráfica que o mercado subiu. Mas eu acabei... Foi por aqui, cara. Não tá marcado. Infelizmente não tá marcado. Então não tem nem como mostrar para vocês. Mas beleza, vamos lá. Vamos pro ouro aqui rapidamente. Vamos pro gráfico de 4 horas. Beleza. O gráfico de 4 horas. O que está acontecendo? Então, aqui foi minha saída, cara. Eu tinha entrado comprado bonito. Não, eu ainda falei assim, cara, eu vou botar meu take nessa região aqui e sair. Porque tá muito perigoso, né? E até que o ABV também tava perigoso aqui, se tu for botando de 4 horas, né? Vamos botar aqui rapidamente, que é porque não tá aqui desenhado. Não sei por que, que não tá desenhado, porque eu tinha desenhado isso no dia H1. Vou ver aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, desenhei, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, H1 tá aqui. O negócio com isso aqui, deixa eu ver o negócio aqui rapidamente. Ah, tá aqui, ó. Então, o que acontece? A gente tem esse topo aqui, que foi o topo máximo que o mercado fez, né? Ali por volta 17, ali, 2025, obviamente, né? E a gente tem aqui esse último topinho que a gente fez aqui, ó. Que depois veio toda essa queda. Mas, na verdade, não era nem pra estar aqui isso aqui. Era pra estar aqui, ó. Era bem aqui. Beleza, isso aqui é no gráfico de H1. Beleza, eu até desenhei e tirei um print disso daqui e botei para não me esquecer disso. Né? Então a gente fez aqui o topinho duplo ali nessa região, aí o mercado ele caiu isso aqui, tudo começou a subir. E quando chegou perto desse topo aqui, eu ainda estava comprado, né? Aqui eu ainda estava comprado. Quando chegou perto desse topo, e o que que eu estou vendo aqui um OBV? Eu estou vendo um OBV aqui, ó, olha o que acontece. O OBV aqui subindo direitinho, bonitinho e tal, né? Ó, um canalzinho aqui legal. Só que aqui eu tenho o topo máximo, né? E olha onde ele fez ali o fundo. No fundo não, o topo.
ele não fez em cima desse topo máximo, ele fez bem abaixo do topo máximo, ou seja, sinal de fraqueza no ouro aqui, ó. Sinal de fraqueza total no ouro. E eu ainda comprado. E eu não vi, eu só fui ver porque depois que eu vi alguma coisa no Twitter, cara. Eu vi alguma coisa no Twitter, eu falei, caraca, 4% de queda no ouro. Pô, pegou meu 0 a 0, não tem como não. Aí eu fui ver meu trade, eu não sei qual foi o dia, não sei se foi quarta ou quinta-feira. E aí eu vi e falei, caraca, pegou o meu 0 a 0. Ou seja, eu deixei na mesa, cara, 12 mil pontos. 12 mil pontos no ouro. Então aqui fica muito claro que a gente tem aqui um topo interessante, né? Um topo duplo. O mercado ele veio bater nesse topo aqui, não rompeu, e o OBV abaixo do topo lá que tinha desenhado, tá vendo? Ou seja, aqui é uma fraqueza aqui da região. Então, o mercado pegou e desabou com tudo. Aí me tirou, cara. Me tirou. Me tirou legal. Beleza? Então, isso aqui ficou muito claro aqui para mim. Então, vamos aqui no gráfico de 4 horas, né? O que pode acontecer agora. Então, o que acontece no ouro? O ouro eu tô com viés de compra, cara. O ouro eu tô com viés de compra. Agora, o problema é o seguinte. Essa semana é uma semana muito importante. É uma semana que vai, né? De fato, vai ter muita volatilidade. Eu não sei como é que vai ser esse meu trade. Porque geralmente estou fazendo um trade por semana. Ou eu acerto ele. E aí, quando vier a decisão lá do Fed, eu não sei o que vai acontecer. Ele pode ir para cima, pode ir para baixo, dar violinado na galera, pegar 0 a 0 do povo. Então, não sei. Não sei como eu vou fazer, se eu vou operar hoje, se não vou operar hoje, se eu vou operar depois que sair os dados lá, né? Mas o que acontece? A gente está em uma região que eu quero comprar. A gente está nessa região aqui, ó. De OBV praticamente, ó. Olha só a tendência vindo aqui, ó. Batendo aqui perto, subindo, batendo perto aqui, subindo. E novamente aqui, cara, estou dentro dessa região. Então o mercado ele pegou bastante essa queda aqui e veio fazer fundo nessa região. E o preço está aqui 4,112. O mercado rompendo aqui para cima, cara, tem um viés muito forte de alta aqui. Vamos colocar aqui o indicador rapidamente. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Os maiores volumes aqui embaixo, o preço acima. Isso aqui, cara, é um gatilho muito, muito forte para mim, na minha opinião, muito forte, tá vendo? Esses dois últimos candles aqui em 4 horas são candles de força. Então o mercado veio fazer teste de oferta aqui por 2 vezes, não conseguiu, o preço veio na cima aqui. Então, assim, tudo indica aqui uma alta para o ouro nessa semana. Tudo indica uma alta para o ouro. E aí, justamente, eu quero pegar essa alta, né? Justamente eu quero pegar essa alta. Então, eu não sei como é que vai ser isso aqui. Não sei como é que vai ser isso aqui. Mas tudo indica altinha aqui para o nosso querido ouro. Depois eu vou desenhar novamente o OBV aqui. O OBV não, desenhar minhas linhas aqui no OBV, porque eu não sei porque que some toda hora, eu deixo marcado some. Mas enfim, então o mercado, o que ele fez? Ele pegou toda essa queda zona aqui, cara, fez o fundo aqui nessa região, não rompeu. Tô com medo do mercado aqui, ó, que se eu for traçar, eu ia traçar aqui. O mercado começar a subir, deu a reunião lá, vem aqui, vai poder subir de novo. Esse aqui é o meu medo para semana. Esse é meu medo para semana. Mas a gente vai com medo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ou então o mercado vir logo, ou então, melhor ainda, o melhor cenário seria o mercado vir aqui, né? Aqui está o topinho, romper essa região que eu não entraria vendido nem aqui nem na China, deixaria o mercado subir novamente. Aí sim eu compraria novamente aqui, compraria para poder o mercado subir. Isso é pelo menos o que eu estou esperando do ouro, né? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas é que tudo indica que mais alto aqui pro ouro, galera. Tá mais alto aqui pro ouro. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui rapidamente. Só um minutinho. Pera aí, ó. Cadê? Tá pra cá. Aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui na semana. Eu tinha entrado comprado aqui nessa região, tomei um stopzinho, beleza. Entrei comprado de novo no ouro, tá? Entrei comprado de novo no ouro. O mercado ele subiu praticamente aqui, ó, 12 mil pontos, galera. Ou seja, eu fiquei 12 mil pontos positivo. E eu não fechei minha posição. É o que eu falei para vocês. Vocês viram lá o que tinha acontecido? Lá naquele topo lá e o OBV com a fraqueza? Pô, foda, cara. Entendeu? Aí o mercado vem lá, depois de subir 12 mil pontos, vem, pô, pegou meu 0 a 0. E aí caiu isso aqui tudo. Ele pagou quase 30 mil pontos, cara, na semana. Quase 30 mil pontos. Ah, mas isso é loucura, cara, deixar 12 mil pontos na mesa. Realmente é loucura deixar 12 mil pontos na mesa, né? Mas faz parte do meu operacional. Não sei como é que vai ser essa semana, mas eu vou seguir a mesma rota, né? Fazer uma operação por semana e deixar lá. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o DXY aqui bem lateral, né? A tendência fraca, abaixo de 20. Só que aqui começou aqui já aparecer aqui a parte dos comprados aqui, né? O DI positivo aqui apontando já um pouquinho para cima. O OBV aqui, o OBV não, o DXY não, galera. O DXY. Aqui é o ADX, perdão, ADX e o DXY, ele apontando para baixo, ou seja, aqui
Aparentemente, o mercado, o dólar aqui perdendo força, o que é muito interessante para o ouro. O dólar perdendo força aqui é interessantíssimo para o ouro. Então, vamos ver o que a gente vai arrumar essa semana, né? Mas semana passada, realmente, eu peguei um stop, nem fiz parcial, não fiz nada e peguei um 0 a 0, ou seja, eu fiquei negativo, né? Mas em comparação o estilo operacional, por mais que tu fique negativo, né? Por mais que tu fique negativo, quando tu acerta a mão aqui, tu, né, 3, 4 vezes ali o que tu já perdeu. Então, isso é muito bom. Então, assim, isso aqui não chegou nada perto aqui do que a gente ganha aqui por semana, né? Então, tá de boa, certo? Então, assim, o que tá legal aqui pro ouro é justamente isso, né? O ouro aqui está vendo um- esqueci o nome aqui do indicador, meu Deus do céu. Enfim, o DXY, o DXY apontando para baixo, o que é super positivo pro ouro, né? Todo o contexto agora, também nessa semana, que vai ser uma semana importante, que a gente vai ter lá o resultado lá se o Fed vai cortar a taxa de juros ou não, né? E o nosso querido ADX aqui apontando para cima também, pegando liquidez nessas regiões aqui, cara, tem tudo aqui para o ouro subir, né? Tudo para o ouro subir. Eu só ia pensar em venda para o ouro, é loucura. Eu só ia pensar novamente em venda para o ouro se a gente de fato, pega aqui, vou pegar aqui 4 horas. Beleza. Eu só ia pensar em venda no ouro se de fato o mercado perdesse esses pontos aqui, cara. E mesmo assim, eu ficaria cabreiro de abrir um short no ouro aí essa semana. Não vou mentir. Ficaria cabreiro mesmo de meter. Mas, né, é o que eu digo para vocês. Abriu o mercado. A gente tem aqui canal de abertura zona neutra. Perdeu zona neutra aqui. É entrar vendido, stop aqui, acabou. Que essas entradas eu faço aí na FiMate, né? Na FiMate, mas levando em consideração o volume. Beleza? Eu não faço à toa, né? Então, assim, na minha opinião, o ouro tende a subir essa semana, cara. O ouro tende a subir essa semana. Então, ele fez todo o movimento de queda, pegou liquidez aqui nessas regiões aqui, tem bastante liquidez nessa região aqui, andou de lado, acumulou, o maior volume não é lá em cima, é aqui embaixo agora. Então, o mercado subindo aqui, rompendo essas regiões, seria muito interessante, né? Então, a gente tem dois pontos interessantes também, né? O primeiro é que quando o mercado abrir, ele, se eu não me engano, é a Ásia, né? A Ásia é o primeiro que vai abrir, né? Às 19, aí depois às 3 ou 2h30, não me lembro se é Londres, se eu não me engano é Londres, né? E o último aí vai abrir às que horas? 21, não, às 9 da manhã, que já abre aí Nova York, né? Então a gente tem muita coisa para ver ainda aí acontecer, mas essa semana sim vai ser uma semana interessante, vai ser uma semana que pode me deixar com muita raiva, né? Porque se eu entrar comprado aqui e depois que sair essa merda da taxa de juros lá e começar a dar violinada, fazer aquelas loucuras só para pegar um stop e começar a subir, eu vou ficar puto da vida, né? Eu prefiro nem olhar, mas vamos ver, né? Então tudo indica que sim, o ouro é alta, o Bitcoin, né? Perigoso ainda, mas tem mais cara de alta também, até mesmo porque se de fato não mexerem sei lá, com a taxa de juros ali, isso vai ser também bom para o ouro, né? Bom para o ouro e bom para o Bitcoin. Beleza? Galera, então é isso. Tem 38 minutos de vídeo. É isso que eu queria falar para vocês. Acho que não tem mais nada para falar para vocês sobre isso. Né? O ouro vai já abrir, a gente vai estar aqui concentrado aqui para a gente fazer as operações. Então vamos ter bastante cuidado essa semana, uma semana interessantíssima. Né? Essa semana vai ser uma semana linda, assim espero. Mas com muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque a volatilidade essa semana vai ser bem alta. Bem alta. Então, cuidado com a alavancagem, vamos fazer tudo certinho, direitinho, tudo dentro do operacional. E se vocês tiverem medo assim como eu, faça a operação de vocês só na sexta-feira. Acabou. Não olha, precisa ficar olhando gráfico, não. Se olhar o gráfico é loucura. Não, mas aí é besteira da minha parte também, né, cara? Porra, topo máximo, era pra ter saído dali com 12 mil pontos, ter pagado o stop ali, né? 3 vezes, 4 vezes ali teu stop que tu tomou. E aí, pô, tu ainda pega um 0 a 0 é loucura. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça ainda, mas enfim. É isso que eu quis passar pra vocês, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário. Tamo junto, boa operação a todos. Os